Refletir sobre a experiência do Propet, a experiência de conhecer os projetos de diferentes escolas, me remete muito à minha trajetória como professora universitária, com formação em psicologia, que começou na escola pública se perguntando por que a universidade tinha um certo distanciamento dos espaços como saúde, educação, trabalho, né? Me formei na Federal do Pará, em que em frente ao campus uma grande ocupação, como a gente chama em Belém, ocorria e nós muito apartados dessas experiências sociais, dessas comunidades. E a experiência de acompanhar projetos e caminhadas Propet me leva a pensar nesse desafio que é articular universidade, serviço e comunidade. Nesse itinerário, portanto, é pelo caminho da universidade que eu vou me aproximando dos dilemas da formação em saúde, mas da formação, eu diria, dos professores, né? Desse estranhamento que nós docentes temos com os modos de perguntar, de estudar, de aprender dos nossos estudantes, com os vínculos que nossos estudantes nos demandam, nos exigem com a sociedade. Então é desse interesse de perceber como é que a universidade conecta com a sociedade, pensa essa sociedade, se enfronha, se mistura com essa sociedade e como é que a gente tem formado nossos profissionais, mas como que a gente tem formado professores. Então é dessas duas indagações, o que podemos fazer com a sociedade e como que nós professores temos acompanhado o trabalho acadêmico, é que eu vou me aproximando de políticas que vão buscando entender, fomentar, não é? Induzir, criar uma intencionalidade acadêmico-científica desta relação universidade-sociedade. É assim que eu entendo o Pró-Saúde e o PET-Saúde. Eles não são políticas ocasionais, fortuitas, também não foram e não são políticas elaboradas a partir de um único desejo, mas são políticas, né, dos anos 2000 que nesse país e para as universidades, não somente públicas, mas para o conjunto da educação superior, vai sendo instigada e cobrada pela sociedade do que temos feito. E aí, sem dúvida, encontrar no Pró-Saúde e no PET-Saúde uma estratégia de lutar pelo SUS, acho que é isso que me encantou. O Propet USP Capital é uma parceria da Universidade de São Paulo com a Secretaria Municipal de Saúde. Seu objetivo foi promover e estimular a integração do ensino serviço-comunidade, possibilitando aos estudantes das diferentes áreas de graduação da saúde vivenciarem e criarem ações para atender às demandas do SUS. Junto com a Coordenadoria Regional da Saúde Oeste do município de São Paulo, o projeto foi desenvolvido nas unidades básicas de saúde do Jardim Boa Vista, Jardim São Jorge, Vila Dalva, Centro de Saúde Escola Butantã, Paulo VI, Jardim da Abril, Vila Piauí, Parque da Lapa e Centros de Atenção Psicossocial Itaim e AD Prozan. O projeto Propet USP Capital teve o envolvimento de aproximadamente 400 pessoas no período de sua implementação, entre alunos, preceptores, tutores e gestores, que atuaram em uma área de abrangência com 500 mil habitantes. Pró-Saúde e PET-Saúde foi uma proposta do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação para a formação de recursos humanos pautado nos princípios do Sistema Único de Saúde. A proposta da Universidade de São Paulo foi o de agregar os 10 cursos da área da saúde, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia e terapia ocupacional, num projeto compartilhado com a Secretaria Municipal da Saúde, pensando em projetos de intervenção
nas unidades de saúde da região do entorno da cidade universitária. Pensamos nesse projeto na qualificação de recursos humanos, então, tecnicamente qualificados, pautados nos princípios de cidadania, de respeito ao usuário, de reconhecimento da autonomia dos usuários do Sistema Único de Saúde, e para que esses profissionais, num futuro, ao ingressarem nos serviços públicos de saúde, reconhecessem esse espaço como um local de produção de saúde e de cidadania. Nós tínhamos como objetivos específicos também pensar numa formação interprofissional, pensar em qualificar as práticas de saúde, discutir modelos pedagógicos, processos de ensino-aprendizagem, enfim, temas recorrentes na área de interesse da saúde, não só técnicos, mas também de interesse na nossa própria formação enquanto professor, enquanto pesquisador e para o aluno, pensando na sua atuação futura. Também, então, concomitante a isso, provocamos os nossos professores para levarem essas discussões sobre a formação nos seus colegiados de cursos, para que essa formação não fosse tão rígida, tão tecnicista, centrada na doença, e que a gente pensasse outras estratégias de formação, outras estratégias de ensino, aprendizagem. Então, promovemos encontros e discussões temáticas para que pudesse nos fortalecer também no sentido de uma formação mais completa e complexa, né? E que, portanto, atendesse também não só a uma demanda dos serviços, mas a uma demanda das necessidades de saúde da população. A experiência do Propet na Universidade de São Paulo, eu acho que foi muito rica, né? Primeiro, porque nós decidimos que íamos juntar os vários cursos da universidade e íamos ter grupos tutoriais mistos com os alunos das 10 graduações dessa universidade. As atividades desenvolvidas nas unidades, elas não eram as profissionais, né? Elas eram de conhecimento do território, de intervenção, de trabalho em equipe, né? E eu acho que isso foi muito rico. E também outra questão é a aproximação de docentes de diversos cursos da universidade, né? Que fez com que, no meu caso, eu começasse a pensar a formação dos nossos alunos, começasse a pensar de uma forma diferente, né? De uma outra aproximação e da importância de nós discutirmos na nossa universidade uma formação que não seja uniprofissional, né? Eu acho que ela tem que ser multiprofissional. Eu acho que o Propet, ele é um projeto muito rico, ele traz a oportunidade da gente fazer um alinhamento com os diversos serviços, Secretaria Municipal de Saúde, academia, alunos. Ele tem uma potencialidade que nenhum outro estágio tem, que é da interdisciplinaridade, que é, para mim, a maior potência dele, né? Ele traz um conteúdo um pouco que eu poderia dizer de pé no chão, né? Porque as pessoas começam a perceber mais claramente as dificuldades do trabalho em equipe, multidisciplinar, na essência mesmo, como isso... a gente na formação, a gente fala, tem que trabalhar em equipe, mas verdadeiramente a gente não tem formação para trabalhar em equipe, a gente conhece pouco as competências das outras categorias. E em relação à gerência, eu achei o trabalho muito rico, porque ele possibilitou que a gente, através dos produtos realizados pelo projeto entre os preceptores e os alunos, que isso beneficiasse os serviços, agregando mesmo valor, trazendo novidades, repensando ações. Pet Saúde, que de fato é um programa extraordinário, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo mais de perto quando estive à frente da Pró-Reitoria de Graduação, e com uma sensibilidade especial, uma vez que eu sou médica de formação, embora nunca tenha exercido de fato
Mas me permitam dizer que a medicina esteve, por exemplo, na minha casa, porque meu marido também é médico. Eu optei por não exercer a medicina e sim formar os médicos que poderiam atuar, que irão atuar na sociedade. Então, de fato, o PET Saúde me deu uma oportunidade muito grande, como pró-reitora de graduação da nossa Universidade de São Paulo, de colaborar e ver de perto, uma vez que a tutoria, né, como a monitoria, são processos essenciais, né, para a formação. E cada um de nós, certamente, né, tem um tutor ou um mentor a quem agradecer. Mas o mais importante do PET é a tutoria. Quer dizer, ele é um programa tutorial, é aquele programa que realmente coloca o professor mais próximo do aluno, mais responsável pelo aluno, oferecer para o aluno um conjunto de pessoas ou que esteja à sua disposição, e é isso que a gente faz. Eu sei a dedicação dos tutores, dos professores, como eles se dedicam. Estive em várias reuniões e pude testemunhar o entusiasmo. Sempre vão existir dificuldades, não é? As avaliações são necessárias para que essas dificuldades sejam, se possível, suplantadas, não é? E um efeito colateral, vamos dizer, positivo desse programa é a proximidade e o apoio que ele oferece aos centros de atendimento. Não é? Quer dizer, a proximidade da universidade com o meio externo. A universidade não pode se emparedar, ela tem que sair um pouco da sua parede, tem que sair um pouco dos seus muros. Fui tutora, né, aqui na unidade básica Jardim Boa Vista. O que tem eu acho, de muito específico desta unidade é que os projetos eles foram todos desenvolvidos junto com o projeto da unidade, né? Então, quando nós começamos, o gerente da unidade estava no momento de trabalhar com a equipe num desenho, numa definição do que era necessidade, que eram necessidades de saúde, qual era o conceito que eles estavam utilizando de necessidade de saúde. Então, o trabalho começou com 24 estudantes, 2 grupos e 12 trabalhadores, 12 preceptores trabalhadores desta unidade. Então, começou com um projeto de levantamento de necessidades da população. Então, os estudantes fizeram reconhecimento do território, de algumas famílias, né, para fazer essa compreensão. E, no momento seguinte, foram desenhados projetos, vários projetos de educação em saúde com jovens de uma escola aqui próxima, com crianças de uma Coab, que a população usa pouco aqui a unidade pela distância. Projetos mais específicos da saúde mesmo, com relação a faltosos de exames, compreensão de por que é que as mulheres não vinham buscar os resultados dos exames, né, compreendendo que tinha muito a ver com as características de trabalho dessas mulheres. Então, foram feitos projetos de projetos muito diferentes do que eram feitos nesses cursos, por exemplo, na área da farmácia, na área da educação física. Então, na graduação, os estudantes não tinham essa experiência. Bom, uma das coisas mais legais que eu acho de experiência que eu tive no ProPet foi poder conhecer outras pessoas e outros alunos, outras formações, né? Acho que quando a gente fica aqui no nosso curso, a gente fica muito isolado, muito com pensamento muito na nossa formação e acaba esquecendo da atuação conjunta com os outros profissionais, né? Então lá eu pude conhecer estudantes de farmácia, de medicina, enfermagem, educação física. Então foi muito legal ver como todos atuavam e como todos atuavam não sendo profissionais da sua área, mas profissionais da saúde, né, como um todo. Então acho que foi uma experiência incrível. Meu nome é Lígia e eu fui tutora do ProPet Saúde aqui na Vila Piauí. Foi a primeira vez que o projeto PET Saúde aconteceu na Vila Piauí, era novidade para a unidade. E isso aconteceu através de uma construção desse diálogo entre a universidade e o serviço, muito particular aqui. Então, a estrutura do serviço foi construída junto com essa interlocução, com esse diálogo. Nós trabalhamos com subprojetos, a gente teve um subprojeto com diabéticos
em que a preceptora fidelizou seus estudantes durante 2 anos, 2 anos e meio em que aconteceu o projeto. Foi um sucesso e isso, na verdade, perpassou todo o serviço. A gente teve um projeto inicial de levantamento do uso de medicamentos psicotrópicos junto com o serviço de farmácia e todas as equipes para mapear as necessidades de saúde mental, que foi muito interessante, que acabou resultando depois em apresentação, em congresso, em ações no serviço. E a gente teve o grupo de tabagismo, mais alguns projetos menores do Saúde na Escola, mas o grupo de tabagismo que acabou reunindo várias gerações de estudantes do projeto e que continua sendo alvo de interação ensino-serviço na Vila Piauí. Eu acho uma outra coisa que foi bastante importante, né, nessa experiência com o Propet Saúde é que os alunos, é diferente você receber um aluno, por exemplo, da sua categoria profissional para fazer uma ação específica dentro de uma disciplina da universidade. O objetivo do Propet, eu acho que é justamente essa integração das diversas graduações num trabalho integrado de diálogo entre elas. E eu acho que isso é que foi possível e bastante enriquecedor, né, nessa experiência. Nós discutíamos temas amplos, né? Então, o que é o SUS, como é que se organiza o Sistema Único de Saúde, então temas bastante abrangentes, né, que servem para todas as áreas de saúde e que, geralmente, quando você faz um estágio específico, né, ele acaba ficando diluído, né? Você acaba falando assuntos especificamente da sua área. E o PET, ele traz uma outra possibilidade, né, que é essa possibilidade de diluir mesmo as categorias profissionais e, né, as várias graduações e o conhecimento específico de cada uma. Então, eu acho que a partir disso, a aproximação entre teoria e prática, né, foi bastante possível. Não é a universidade construindo a teoria e o serviço, né, na prática, mas é poder ter a possibilidade de construção também da teoria a partir da prática. Eu acho que isso também foi bastante enriquecedor para a formação dos alunos. A partir da prática, você também tem a possibilidade de rever, de repensar teorias e, por que não, também de ajudar a construir essas teorias, né? No Propet Saúde, quando iniciou as atividades da farmácia, a gente tinha muitas visitas domiciliares encaminhadas pela demanda médica, demanda de outros profissionais, né? E essa oportunidade que a gente de levar o aluno para conhecer a realidade no território, ter uma visita domiciliar, é diferente de a gente somente estar entregando um medicamento, dando uma orientação básica. Lá, ele realmente vai ver a realidade do paciente. Eu sou formado em Educação Física. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de participar por 2 anos do PET Saúde. Então, assim, por 2 anos, eu tive a oportunidade de ter várias experiências de integração ensino-serviço, de educação pelo trabalho, né? Que para mim foi muito importante, foi uma forma bem interessante de aprender sobre saúde, sobre atenção primária, sobre o SUS. Então, no PET Saúde, eu fiquei inserido na Unidade Básica de Saúde de Vila Dalva, que é um território imenso, que é um mapa bem grande, que é dividido e subdividido, né? Então, cada equipe de saúde ficava responsável por uma área e nós, estudantes do PET Saúde, ao longo das atividades, fomos distribuídos, né, por esse território para fazer diversas atividades, né? Eu destacaria, por exemplo, uma atividade que a gente fez para conhecer o serviço na UBS, né, que foi a atividade sombra, né? Então, a gente acompanhava o usuário pela sua passagem na UBS, da recepção até a sua saída. Então, a gente acompanhava todo esse processo dele dentro da unidade, né? Como que é esse encaminhamento, como que funciona o acolhimento. Isso é importante, é claro, é importante porque no momento a gente vinha fazendo reflexões paralelamente sobre isso. Então, a gente conseguia entender com uma certa profundidade o que acontecia lá. Ficou bastante marcante mesmo na memória algumas falas dos alunos durante nossas rodas de conversa, né? Nessas visitas que realizamos nas unidades, né? Além, é claro, assim, de toda a possibilidade de
convívio, né, que nós tivemos, dessa aproximação. Eu acho que nós que estamos na coordenadoria, né, sempre sentimos falta de estar mais próximo, né, dos profissionais, né, e nesta situação dos alunos. Nada como no olho a olho ir conversando com os alunos e captando, né, capturando as suas impressões, né, os seus desejos não realizados, as suas angústias, as suas frustrações, né, aquela coisa eu quero mais, né, que não dá. Isso a gente não tem como capturar isso sem olhar, né? E um dos depoimentos que ficou muito presente para mim se deu no relato de um dos alunos sobre uma visita domiciliar realizada, né? Acho que ele não tinha a dimensão da proposta, da estratégia saúde da família, do porquê realizar a visita domiciliar até aquele momento, né? E do quanto ele só no domicílio, naquele espaço, vendo toda a dinâmica familiar, ele pôde compreender, né, o pedido, o grito de socorro de algumas pessoas da família na unidade. Ele foi perceber no território, dentro da casa, compreendendo a dinâmica familiar. Também fazia parte da comissão de gestão de acompanhamento local, e onde nós podíamos, com regularidade, trocar as nossas impressões acerca do processo de trabalho, e mesmo não conseguindo, em diversos momentos, ter a participação de todas as pessoas, que seria extremamente importante. Acho que numa das últimas reuniões que nós conseguimos trazer uma pessoa da comunidade, a gente sempre deu voz. Então, acho que nas unidades isso acontecia de uma forma mais solta, até porque é a própria dinâmica da unidade. Importante no PROPET que a gente traga o aluno para conhecer uma unidade básica de saúde, né? A unidade básica de saúde é o ponto de trabalho, o serviço que estrutura a atenção básica, né? E que é concebido no SUS como organizador da atenção, organizador do funcionamento da rede de serviços. O contato com populações vulneráveis merece menção, porque os serviços eles têm essa característica, atender, claro, um conjunto de programas que são voltados para toda a população, mas as populações vulneráveis, quer do ponto de vista socioeconômico, quer por outra natureza, têm mais dificuldade de acesso aos serviços. Então, esta abordagem, não é, permite com que o aluno perceba, no meu entender, essa questão. O PROPET, ele foi fundamental na minha vida e na minha carreira agora. E eu acho que eu tenho uma questão muito forte de afetividade com ele. E eu acho que ele traz essa afetividade para a minha vida na minha relação com a atenção básica, mas também no que eu espero que eu seja como profissional dentro dessa área. Eu acho que eu tive essa visão porque eu tive a possibilidade, a oportunidade de vivenciar em todas as instâncias, pensando na integração que ele se propõe, mas além do nível organizacional e de serviços, de pensar a rede, a saúde da família, no nível cognitivo afetivo também, que eu acho que é fundamental e que esse é um dos únicos espaços que proporcionam isso, pelo menos para o estudante de graduação que está tendo seu primeiro contato com essas questões. Participar desse projeto do PROPET foi ao mesmo tempo um desafio e um prazer. Foram as experiências, eu diria, mais incríveis do meu trabalho enquanto professora, enquanto formadora, com discussões ricas
e aprendizagem ao mesmo tempo de toda uma troca de olhares, experiências e de estudo. Isso facilitou cada vez mais conhecer a realidade e a dinâmica do serviço para integrar os cursos, e principalmente o curso em que eu estou responsável, que é o curso de fisioterapia, mas ao mesmo tempo tanto na unidade, quanto também com outros cursos para levar esse projeto adiante, tendo desejo de uma educação interprofissional, de fato, formando junto e não entendendo o que o outro faz a partir da minha própria visão, mas entendendo o que o outro faz vendo e vivenciando o outro fazendo. Outra graduação, outro profissional, a própria gestão do serviço e principalmente os próprios usuários. E a oportunidade que a academia trouxe também, a USP acabou trazendo e o ProPet proporcionou, foi a formação, né? Essa oportunidade de ter um mestrado profissional, porque muitos dos preceptores, todos os preceptores já tinham uma especialização, né? Eles queriam um pouco algo mais. E acho que o ProPet trouxe essa oportunidade de a gente especializar cada vez mais. Então o próprio profissional, o preceptor, ele foi buscando cada vez mais essa oportunidade de conhecer, de trazer um pouco mais de conhecimento e aprimorando, né, para trazer uma qualificação melhor para os alunos. Então, acho que um dos grandes resultados, uma conquista do ProPet Saúde foi a integração dessa equipe e uma construção coletiva que já no começo dessa segunda versão do projeto, a Faculdade de Enfermagem, a Escola de Enfermagem propôs uma disciplina teórica que reunia estudantes de diversos cursos da área da saúde, que é inédito essa integração entre os cursos, numa disciplina de graduação, chamada Prática, Educação e Formação Interprofissional em Saúde. E agora, a gente tramitou durante 2 anos, uma equipe de docentes do projeto, uma disciplina de práticas multidisciplinares em atenção básica à saúde, que tem carga exclusivamente de trabalho e uma forma de funcionar muito próxima ao que foi construído coletivamente dentro do ProPet Saúde. O ProPet ele foi fundamental para despertar em mim um olhar sensível para as questões da atenção básica, para as questões da saúde coletiva e para as questões da saúde como um direito social. Acho que foi lá que eu comecei a ter essas reflexões e a começar a pensar minha linha como profissional de saúde dentro desses aspectos a partir da minha experiência no ProPet. E ele possibilitou que eu buscasse outros espaços onde a gente pudesse compor como estudante também, compor junto com a rede, pensar no território, isso ficou bem forte também. E hoje eu estou ajudando a construir o Versus, que é o estágio de vivência na realidade do Sistema Único de Saúde. E muitas das coisas e das discussões que a gente se propõe a fazer hoje vem a partir de coisas que eu vivenciei, que eu aprendi. Eu sou cirurgião dentista, sou formado aqui na USP desde 2006 e entrei no serviço público mais ou menos em 2011. Né? E o serviço público acabou me implicando para entrar na especialização, e a especialização em saúde coletiva me levou ao mestrado profissional. O mestrado profissional ele trouxe uma coisa muito importante, porque em termos de serviço, a gente está acostumado a pensar em termos de atuação numa equipe de estratégia de saúde da família, com seus profissionais, numa unidade básica tradicional, mas ao mesmo tempo ele trouxe a oportunidade assim, de você trabalhar com profissionais de outras áreas, que eu nunca tive contato, por exemplo, da nutrição, da terapia ocupacional, da psicologia. Então, eu acho que foi muito interessante essa troca de olhares e depois, quando você volta para o serviço, você repensar tudo aquilo que aqueles outros olhares falaram para você a respeito da sua atuação na rede. Isso, às vezes, te deixa numa situação estagnada, porque você não sabe o que fazer,
Só que esse não saber o que fazer é o que te implica a buscar respostas, né? Então a questão não é só você ter a resposta, você ter perguntas. Quanto mais perguntas você tiver com diferentes olhares, é aí que você vai crescer e contribuir para o sistema. Acho que cabe mencionar, no que se refere à inovação, do Propet USP Capital 2012-2014, a proporção que o projeto ganhou à medida que a gente conseguiu agregar as 10 áreas da saúde. Penso que é uma experiência interessantíssima, muito particular, muito singular, das experiências que nós fomos conhecendo ao longo desse processo. E penso também que a questão do diálogo com a América Latina, colegas da Europa, especialmente da Inglaterra, e colegas do Canadá, que nos visitaram e que ficaram encantados com a nossa capacidade de aproximação, de integração, de composição entre o ensino e o serviço. São experiências únicas, são experiências muito potentes, à medida que dizem de um processo de formação que ocorre em ato, né? Quer dizer, à medida que a gente vai pensando e a gente vai praticando e a gente vai desenvolvendo as ações no serviço, a gente vai problematizando e pensando sobre elas no sentido de melhorar, de avaliar e de conduzir coletivamente com os usuários, com os profissionais do serviço. Penso que isso é imperdível, uma preciosidade. Penso que isso é o que, de fato, vai marcar uma diferença nos nossos modos de pensar a própria universidade no Brasil e pensando na reforma sanitária, pensando no SUS, se até então tínhamos no modelo europeu, especialmente no sistema inglês, um exemplo interessante para pensar os nossos modos de conduzir o sistema, a assistência, a formação. Hoje nós somos uma referência e uma referência que faz diferença quando a gente pensa nas nossas relações de pesquisa, de avaliação de processo, de inovação no que se refere às metodologias, na produção de conceitos, de experimentar conceitos, no nosso próprio processo de condução da vida na universidade. Mas acho que a experiência do Propet nos mostra sua possibilidade, sua viabilidade, né? Sua implicação social, sua produção teórica. Os próximos tempos serão tempos de dar visibilidade às nossas pesquisas sobre os nossos achados, né? O lugar dos mestrados profissionais em saúde, o lugar da conversa com a residência multiprofissional. E aí encontrar a USP, né, o campus São Paulo da USP, que foi o campus que eu tive o privilégio e a oportunidade de acompanhar, articulando essas políticas, foi muito singular. Se fazia Propet, se implantava a residência multiprofissional, se implantava o mestrado profissional, se criava disciplinas integradoras, os currículos dos cursos estavam mudando e as lutas nossas de cada dia continuavam, né? Então, eu acho que a experiência do projeto USP Capital é uma experiência vigorosa, porque conseguiu alargar de um edital para conversar com várias outras possibilidades, né? Eu diria que o edital foi provocativo para a instituição. Foi um projeto construído o tempo inteiro na roda. Eu me lembro da primeira reunião em que fui, inicialmente, o primeiro horário era para estar com as coordenadoras, e ao chegar, as coordenadoras me perguntaram: tudo bem? Todo mundo? E eu disse: tudo bem, todo mundo, né? Mas não tinha percebido que o todo mundo era todo mundo sempre. Não era só para aquele momento de avaliação, né? Não dá para mudar a formação, o cuidado, não dá para mudar a relação se a gente não constrói outras redes de significado e de afeto. Acho que essas são imagens também, né? Do Fiquei Grande, da Preceptoria Cruzada, da rede, do conceito de família, do professor que me indaga sobre como ser esse acadêmico.
Propet USP, para mim, é tudo isso e muito mais. De aprendizagem, de utopia, e poder partilhar isto no ambiente acadêmico é também uma forma de poder dizer aos estudantes, aos meus companheiros de jornada, que é possível uma universidade ser de ponta, porque articula ciência, arte, social, e que o que tira a ponta da universidade não é sua referência social. O que tira ou pode tirar a ponta de uma universidade é se ela se mantiver afastada exatamente desse social. Eu acho que aí o projeto PET USP me ajudou a dizer e a conhecer uma universidade de ponta, porque aquele grupo que eu conheci, que não era tão pequeno assim, eram muitos, faz ciência, faz cuidado e produziu experiências que valem a pena. Acho que o projeto PET USP rimou a ciência, o rigor, com a delicadeza, com o afeto, com a leveza. Acho que eu comemoro, né, de comemorar junto mesmo.